Bem, galera, estamos de volta aí com as nossas aulas de história, beleza? E vamos agora iniciar a nossa terceira aula sobre o período entre guerras, né? E nós vamos falar aí sobre o nazismo. Vamos conhecer aí o que foi o nazismo e quais as suas implicações para a história do mundo no século XX, ok? Bem, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que as origens do surgimento do nazismo na Alemanha estão relacionadas, né, primeiramente, aos efeitos da Grande Guerra na sociedade e na economia alemã. Então, tudo aquilo, ou todos os fatos ocasionados depois da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, né, vai afetar de uma forma ou de outra a sociedade e a economia na Alemanha. A Alemanha vai ser, como também vários outros países. Mas, no caso alemão, é interessante porque vai surgir a figura de alguém, né, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, a figura de Adolf Hitler, tá? Que vai pegar, né, todas essas origens, todos esses fatos, todas essas consequências que vão estar, né, acontecendo, ocorrendo na Alemanha, e vai pegar isso como discurso, né, vai se apropriar dessas questões para alimentar o seu discurso, né? Um discurso contra o capitalismo, um discurso contra o liberalismo. Isso vocês vão perceber muito bem na nossa aula. Então, em 1914, para vocês terem uma ideia, o governo alemão ainda era um império. Ele troca, tá? Por causa da guerra, por causa das dificuldades, encontrar questões relativas ao ouro e tudo mais. Então, o governo alemão decide trocar o seu papel moeda. Então, sai o marco de ouro e entra o marco de papel. E para vocês terem uma ideia, isso vai ocasionar uma hiperinflação entre os anos de 1922 e 1923, que vai chegar a 1 bilhão de %. Então, a Alemanha, os efeitos são devastadores tanto para a economia quanto para a sociedade alemã. Quando a gente fala da sociedade alemã, é a ideia que eu vou explicar isso mais na frente para vocês vão ver que os alemães estão se sentindo humilhados, né, ultrajados pelos países que venceram a guerra, porque a Alemanha vai ser colocada como a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Para completar, em 1919, após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o império, né, o sistema de governo é trocado. Então, sai a monarquia e entra a república. E aí aparece a chamada República de Weimar, que vai ficar, né, até 1933. Para vocês terem uma ideia, em 1933, a taxa de desemprego na Alemanha chegou à casa de 46%. Então, tudo isso está relacionado aos efeitos que a Primeira Guerra Mundial causou tanto na economia quanto na sociedade alemã. Aí eu trouxe para vocês a imagem do marco de ouro alemão, a antiga
o antigo papel moeda do Império Alemão, e aí, né, um novo papel moeda, que é o marco de papel alemão. Ok? Eu trouxe só esses quadros para vocês terem uma ideia. A desvalorização do marco alemão, papel moeda, em relação ao marco de ouro. Em 1919, o marco de papel representava 1/4 do marco de ouro. Em 1920, subiu para 13º, né? 1/21. Janeiro de 22, 1/50. E aí, janeiro de 23, você chega a esse valor, né? Esse número louco que vai valer a desvalorização desse marco de papel. A taxa de desemprego, para vocês terem uma ideia, olha aí. Em 1929 era 1.892.000, né, alemães desempregados. Em 1932 já estava na casa dos 5.500.000 pessoas. Então isso vai causar um grande problema para a República de Weimar. Continuando, nós ainda temos o problema dos efeitos do Tratado de Versalhes, né? Como eu falava para vocês, o povo alemão ele se sentiu humilhado. Primeiro, a Alemanha foi culpada pela guerra, né? Pela destruição dos países. Desse modo, foi obrigada a pagar uma indenização no valor de 269 bilhões de marcos. Essa indenização para reparar os países. Foi obrigada a reduzir seu exército, obrigada a reduzir sua indústria, obrigada a devolver suas colônias, né? Na África e todos os territórios que ela anexou durante todo o período da Primeira Grande Guerra Mundial. Para completar, nós ainda temos a crise do capitalismo de 29, que vocês já viram comigo, que é a queda da Bolsa de Nova York, que é o chamado crash, que vai causar a Grande Depressão. Um outro ponto dessa origem do nazismo na Alemanha, né? Essa tradição autoritária, né? Essa ideia militar, esse pensamento militar e conservador alemão. O pan-germanismo que nós já vimos, né? Que esse nacionalismo alemão, estabelecer todos os países de língua germânica unidos e principalmente, né? O racismo. Os alemães vão se apropriar dos discursos racialistas do século XIX, e aí um dos principais expoentes para os intelectuais alemães vai ser o Joseph Arthur de Gobineau, que é um francês, é um filósofo francês que defendia que a raça ariana, ou seja, a germânica, era a mais pura do tronco indo-europeu. O tronco indo-europeu, galera, isso aí é a questão indígena, né? Que são os povos de origem, sendo superior sobre as demais raças. Então, a raça ariana, aquele povo branco, olhos azuis, loiros, eles eram os mais puros. E isso é uma coisa louca, porque isso, para vocês terem uma ideia, esse pensamento do Gobineau, ele vai correr o mundo, né? Eu trouxe aqui só por curiosidade para vocês, esse aqui é o Gobineau, e o Gobineau ele esteve no Brasil em 1869, e na cabeça dele ele ficou espantado com o Brasil, né? Ele ficou o espanto não é a ideia da surpresa de coisa boa, mas é coisa ruim. Então ele disse que a sociedade brasileira era formada por raças inferiores, né? Indivíduos mestiços degenerados e estéreis. E aí ele concluiu dizendo, ele deu um veredito, olha, em pouco tempo a sociedade brasileira vai desaparecer. E aí ele diz, olha, a solução é trazer europeus para branquear a população. Então vejam bem que
Aí a gente começa a pensar e entender o que estava na cabeça de Adolf Hitler e de tantos outros, né, que vão se apropriar desse discurso racialista para defender o seu ideal, o seu pensamento de superioridade, né? Para Gobineau, para vocês terem uma ideia, a mistura, a miscigenação das raças era algo inevitável, acontecia, mas tinha que fazer algo para evitar isso, porque senão as raças humanas seriam o quê? Fracas. Então o Hitler, na cabeça do Hitler, ele tinha que fazer alguma coisa para isso não acontecer. E quem é a raça fraca na cabeça do Hitler? Nós vamos ver isso. São os judeus. Judeus, ciganos, homossexuais. As etnias que não eram, que não estavam, não faziam parte da raça ariana. E aí eu trago esse pequeno trecho para vocês. A ideologia do racismo defende a existência de raças superiores, dotadas de capacidade de comando, de poder criador e de iniciativa, portadoras de vocação histórica para dominar e orientar as raças inferiores, apenas capazes de executar tarefas. Foi isso que o Hitler fez, galera. No momento que o Hitler começou a perseguir, a capturar e a enviar os judeus para trabalharem como escravos, né? Como nas fábricas, nos campos de concentração, ele estava fazendo isso. Ele estava dizendo, olha, vocês judeus são fracos, então vocês são inferiores, então vocês vão servir a mim, que faço parte da raça ariana. Desse modo, o destino da humanidade dependeria da vitória das raças superiores e de seu controle e domínio sobre as raças inferiores. No entanto, todavia, não existe nenhum fundamento científico para a crença na superioridade de uma raça sobre outra. Isso aí é ponto, isso aí é um fato. Mas o Hitler, vai se aprimorar, não é aprimorar, vai se apropriar desse discurso racialista para defender a ideia da eugenia, da limpeza da raça, de você tentar subjugar todas as raças inferiores e sempre a raça ariana como a detentora do poder, desse poder criador, dessa criatividade. E aí eu trago para vocês, galera, depois de mostrar as origens do nazismo alemão, de como vai surgir, por que o nazismo vai surgir na Alemanha, os efeitos da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a resistência a isso, o nacionalismo, o conservadorismo, o próprio racismo, como nós acabamos de ver. O nazismo ele pode ser percebido por algumas características. Tá? A primeira característica é algo que está relacionado a um nacionalismo extremista. O Hitler, mesmo não sendo um alemão, porque ele é, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele é um austríaco, que depois vai se tornar, declarar cidadão alemão, mas ele, tem aquele sentimento patriótico, o sentimento de nacional, a ideia da unidade, tá? E por esse nacionalismo, você é capaz de matar e morrer. Uma outra característica é o totalitarismo, ou seja, o autoritarismo, a ditadura, aquela ideia que nós vimos lá no fascismo, aquela ideia de uma hierarquia, do respeito à hierarquia, do comandante sobre os comandados, ok? Uma outra questão, uma outra característica é o controle estatal, ou seja, o Estado no controle, o Estado está, fazendo todas as intervenções. Aonde que ele vai controlar? Ele vai controlar os meios de comunicação, imprensa, rádio, ele vai controlar a educação, fazer cartilhas. Então, na internet, se vocês tiverem dúvida, curiosidade, coloquem lá no Google, vocês vão ver que
Haviam cartilhas que eram distribuídas nas escolas na educação dos meninos judeus. Tem até um vídeo muito bacana que eu sugiro para vocês sobre da Disney, do Walt Disney, mostrando o Pato Donald, ok? E os setores de comércio e indústria também o Estado vai controlar. Como eu falei, né, o racismo, e aí já está batido, já conversei sobre isso com vocês, que é baseado nessa superioridade da raça ariana. Uma outra característica, né, baseado nesse racismo, né, tendo por base esse racismo, eu vou perseguir e matar e destruir todas as etnias, todas as raças inferiores, aqueles que não são aptos a trabalhar, são fracos, né, dos fracos, eu vou matar. Então, você vai perseguir quem? Judeus, que é o antissemitismo, os ciganos, os comunistas, os liberais, os homossexuais. Todas essas pessoas vão ser perseguidas pelo regime nazista. Como eu falei, opositores do regime, homossexuais. Uma outra característica, o militarismo. Uma outra característica, a ideia de você expandir, de você crescer o seu território. Então ele vai se apropriar desse conceito chamado espaço vital, que é a ideia de que uma nação, para se tornar forte, para ficar poderosa, ela tem que conquistar ao seu redor mais espaço, né, mais locais, aonde ela possa, né, conquistar, controlar e ter a sua vida, né, o seu desenvolvimento. Então, por isso é um conceito da geografia, galera. Tá? Isso é um conceito da geografia. Espaço vital. Outra, economia dirigida para acabar com o desemprego e a indústria da guerra. Então, eu vou fazer o meu país, né? Vamos pegar o carro, vamos ver o próprio Alemanha. Alemanha, 1918, derrotada. 1919, ela é condenada, ela é declarada culpada pela guerra e ela é proibida de ter a força, as suas forças armadas. Tem que reduzir. Então o Hitler, quando vem ao poder, ele sobe ao poder, ele vai mudar isso. Ele vai dizer que não, ele precisa, né, armar a Alemanha. E se ele faz a indústria da guerra, ele vai o quê? Ele vai acabar com o desemprego, porque ele vai contratar pessoas para trabalhar nessa indústria, né, nessas fábricas. E aí eu trago para vocês a grande figura do nazismo alemão, né, que é Adolf Hitler. Como eu falava para vocês, ele é austríaco, ele vai em 1925 rejeitar essa nacionalidade, tá, gente? Ele rejeita. E aí eu trouxe alguns pontos que são interessantes sobre a vida do Hitler, né? Em 1907, 1908, ele faz testes para a Academia de Belas Artes de Viena, na Áustria, e o diretor da academia vai declarar ele inapto para a pintura, né? No Google também vocês podem encontrar, se vocês tiverem curiosidade. Eu não coloquei aqui porque senão a gente ia se estender muito e o vídeo ia ficar muito grande. Mas existem os quadros do Hitler, né? São verdadeiras coisas horríveis, são verdadeiras atrocidades de pintura, são ridículas as pinturas que o Hitler fazia quando era mais jovem. Em 1914 ele se alista no exército alemão para a Primeira Guerra Mundial. Na verdade isso não poderia acontecer, porque ele não era alemão, mas pela necessidade ele acaba, né, conseguindo se alistar. Em 1920, depois já do término da guerra, ele ainda passa mais 2 anos como soldado do exército, quando ele vai ser dispensado. Ele já vai estar sendo... Nesse momento ele já faz parte, ele já entrou, como nós vamos ver aí, para o Partido Alemão dos Trabalhadores, que é o DAP, que em 20 ele vai perder, ele vai alterar esse nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Partido Alemão dos Trabalhadores.
Aí, a partir de 1920, vira Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai, na verdade, ser o partido nazista. Em 21, ele se torna o líder do partido. 23, ele, juntamente com os seus companheiros de partido, organiza um golpe de Estado, o chamado Putsch de Munique, ou a cervejaria de Munique. O golpe é desfeito, o golpe é fracassado, né, fracassa, e o Hitler vai acabar indo para a prisão. E é na prisão que ele vai escrever o famoso livro dele chamado Mein Kampf, ou Minha Luta. Ele vai soletrar, ele vai narrar para um companheiro dele de cela, e onde ele vai escrever e onde ele vai estabelecer as ideias dele, né? Primeiro, a aversão ao Tratado de Versalhes, o pan-germanismo, antissemitismo e o anticomunismo, né? Então ele vai acusar os judeus de serem os traidores da pátria. Para o Hitler, a verdadeira praga dentro da Alemanha são os judeus, e eles precisam ser combatidos, e eles vão ser combatidos, como nós vamos mais ver aí na frente. Em 1930, o partido consegue alcançar 107 cadeiras no Reichstag, que é o parlamento alemão. 32, ele vai disputar as eleições, mas vai perder, ele não vai conseguir se eleger. Mas em 33, o partido consegue 288 cadeiras, e o Hitler vai se tornar chanceler. E aí, em 34, ele vai, depois de alguns casos que vão acontecer, alguns fatos que vão ocorrer, ele vai acabar sendo declarado chanceler e presidente, que é o grande líder, né, o Führer, que aí nós temos o início da Alemanha nazista, a ditadura. E aí eu trago para vocês, vale frisar que Hitler defendia que todos os judeus deveriam ser eliminados da Alemanha, e isso é interessante porque eu também trouxe essa informação, e nós vamos detalhar lá na frente. Na Europa, para vocês terem uma ideia, tinham quase 9 milhões de judeus. Foram mortos 6 milhões. Então, o Hitler faz uma verdadeira carnificina de judeus durante a Segunda Guerra Mundial e até antes. A necessidade de se criar uma nova ordem na Europa, né? O que é isso? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é a grande vilã. E nós temos a Inglaterra e a França como as nações vencedoras, junto com os Estados Unidos da América, mas dentro desse cenário de nova ordem mundial europeia, quem manda é quem? A Inglaterra e a França. E o Hitler quer acabar com isso. Ele quer criar uma nova ordem. Ele quer colocar a Alemanha como a grande nação europeia. Esse é o objetivo do Hitler. E ele no poder. Olha o que vai acontecer. A economia alemã vai se recuperar. Ele vai desobedecer todas as sanções, todas as punições que a Alemanha, é dada à Alemanha no Tratado de Versalhes em 1919, são desobedecidas. Ok? Ele vai rearmar e reindustrializar a Alemanha, e em 1939 ele invade a Polônia, dando essa continuação nesse projeto de expansão do seu império, do Terceiro Reich. E aí nós vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial, como nós veremos. Galera, nós ficamos por aqui no nazismo. A próxima aula nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver como esse projeto do Hitler, né, essa ideia dele ter o seu espaço vital, dele ser o cabeça nessa nova ordem europeia e mundial, essa ideia dele de destruir todos os judeus, dele constituir esse pan-germanismo e as anexações
que ele vai fazer depois de 34 até 39, que é o período onde vai ser declarada a Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos estudar na próxima aula, ok? E aí nós vamos ver como foi realmente, como foi a eclosão, nós vamos ver as fases, as causas e as consequências da Segunda Guerra Mundial para a humanidade. Beleza? Nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Abraço!